Meu nome é Marco Antônio, hoje eu tenho 45 anos de idade e eu vou contar a minha história, como isso acabou envolvendo minha família. Eu sou o irmão mais velho de uma família de três, são eu tenho uma irmã do meio e mais um irmão caçula, são três. Ela hoje ela tem 40 anos e o meu irmão caçula 38. Somos filhos assim dos nossos pais. Criaram a gente dentro assim da linha, dentro da rédea. Eu inclusive sou casado com uma ex-GP. Isso mesmo que você ouviu. Isso suscitou a ira do meu tio, que queria se colocar no lugar do meu pai, sendo que meu pai era vivo. Meu pai e minha mãe sempre me aconselharam da melhor maneira. Eu sempre vi meus pais como meus amigos, como meus companheiros. Assim, eu vi como figura de autoridade, mas também vi como pessoas, amigas, que eu pudesse contar com o conselho deles. E assim foi. Meus irmãos a mesma coisa, meus irmãos são casados também, então cada um criou a sua família. Eu sou pai de dois filhos, o mais velho hoje tem 23 anos e a mais nova tem 18. São filhos assim que eu amo de coração. E eu me envolvi com uma mulher chamada Márcia. Ela se intitulava Márcia porque ela era muito parecida com a Márcia Imperator. Minha esposa é meia loira, tem os olhos assim, tem o cabelo meio aloirado, igual a Márcia Imperator tem, né? Aquela ex-atriz lá do Teste de Fidelidade. Minha esposa também se chama Márcia. E aí ela alcunhou esse apelido quando ela fazia essas coisas. Bem, hoje ela já não é mais, graças a Deus ela entrou para a igreja, hoje é missionária. Eu vou na igreja, me digo assim que eu sou cristão, mas evangélico não sou, não sigo religião nenhuma. Porém, eu tinha um tio que é extremamente moralista. Ele também não é cristão, não é nada, mas ele é aquele homem do século XIX, do século XVIII, aquele homem extremamente machista. Era um homem, ele era homofóbico também. Ele era extremamente moralista. Ele não aceitava nem que as pessoas fossem homossexual e também não aceitava que filha dele entrasse em caminho promíscuo, né? Digamos assim. E o que aconteceu? Meu tio, ele é casado também com uma mulher que trabalhou também na promiscuidade. Ela não era assim bem, não vou dizer chacrete, ela é tipo chacrete, mas não era chacrete, a minha tia. Esse meu tio, ele é irmão mais velho da minha mãe. E ele sempre falava assim, quando ele me via com a Márcia, isso eu já tinha meus 25 anos na época. Eu sou casado com a Márcia, já vai fazer 18 anos, mais ou menos. E aí o que aconteceu? Ele falou, filho meu não ia casar com... Falou até o nome. Filho meu não casa com vagabunda. Filho meu... Ele não teve filho homem, ele teve 3 filhas. E aí que vai chegar o ponto vital da história. Minha tia, né, não tia de sangue, tia emprestada, porque é casada com meu tio, né, irmão da minha mãe, foi uma ex-stripper. Assim, ela trabalhava num bingo, com aqueles maiô quase cavado na traseira. E ela ia lá, toda sensual, tirava a bolinha lá Ela trabalhava num bingo, tirava a bolinha lá daquele globo gigante que ficava girando e sorteando os números. E ela vinha toda sensual, servia bebida e tal. Ela trabalhava assim, de vez em quando dava umas escapadinhas, se é que você me entende. Meu tio, ele conheceu ela quando ela tinha 24 anos de idade e ele já tinha 29, beirando 30. E aí, ele conheceu, casaram, só que depois que ele casou, não foi mais a mesma pessoa.
Meu tio virou um moralista, virou um homem. Aliás, ele já era, não sei nem como, por que cargas d'água ele foi se envolver com uma mulher dessa. E minha tia, o pior é que minha tia passou a ser também. Minha tia dava razão pra ele. Aí, ele teve 3 filhas, eu vou chamar o nome. Uma eu vou chamar de Emily, a outra eu vou chamar de Mariana, a do meio, e a Michele, que é a mais nova. Uma, hoje em dia, elas já estão aí beirando quase os 40 anos, mas quando elas eram mais novas, elas têm quase a minha idade, quando elas eram mais novas, não suportava o pai de jeito nenhum, porque o pai delas, eu vou chamar meu tio de seu Agenor. O seu Agenor era muito moralista. Ele falava, filha minha vai ter que ser de um homem só, filha minha namora para casar. Ele não aceitava, se não deu certo, filha minha não namora para não dar. Ele começou com isso quando as meninas atingiram uma certa idade, ali seus 15, 16, 17 anos, por ali. Aí, ele era extremamente moralista. E assim ele era. Ele era muito conservador, ele foi criado em família de militares, e normalmente os militares são muito assim conservador, né? E o que aconteceu? Ele teve uma criação rígida e quis adotar a mesma coisa. E o que aconteceu? Minhas primas, todas 3 entraram para o caminho de promiscuidade. A primeira, a Emily, todas 3 eram meninas muito lindas, mas os rapazes não chegavam nela por nada desse mundo, porque o pai era muito rígido, o pai era casca grossa mesmo. A minha tia, que era melhorzinha, mas não chegava, era 6 por meia dúzia. E ela falava assim para minhas primas, olha, vocês não vão ser vagabundo igual eu fui, e não sei. Ela mesmo se depreciava. Falava, vocês não vão ser vagabundo igual eu fui. Eu falava, pô, até coisas mais pesadas que eu não posso dizer aqui. Aí o que aconteceu? Meu tio descobriu que a primeira, a filha mais velha, a Emily, estava se prostituindo. Por quê? A Emily, ela tinha uma colega que falou, né? E ela entrou por causa desse caminho, por causa do dinheiro. Porque tudo que ela pedia pro pai, o pai não dava, o pai não falava, só vai ter o que necessita. Ele nem permitia, ele era tão cara de pau que não permitia a minha prima e nem a esposa de trabalhar. Para eles, todo mundo tinha que ser dependente dele. Ele era o homem da casa, ele era, desculpa o termo, era o... Não posso nem dizer aqui o termo da palavra, né? Ele, é só ele, o negócio era com ele, era o sabichão. Ah, só eu que... Não, eu é que boto comida nessa casa. E não sei o que. Ele não aceitava a mulher trabalhar de jeito nenhum. Ele chegava pro meu pai e falava, tu aceita a tua mulher trabalhar? A mulher minha não faz isso. Meu pai falou, o que eu tenho com a tua vida? Meu pai não segurava, não dava moleza pra ele não. Aí ele falava, teu filho vai casar com uma vagabunda e não sei o que. Mas é a mulher que ele escolheu. A menina é boa pra ele. E realmente, eu tinha namorado meninas da igreja que não deram certo. Eram meninas extremamente que estavam na igreja, mas a igreja não estava nelas. Aí o que aconteceu? Essa daí, quando ele descobriu, ele botou para fora de casa. Botou, filha minha, né, vagabunda e não sei o que. A segunda, a do meio, engravidou. Um cara, botou ela para fora de casa. A menina hoje sofre, não deu o menor apoio. Só que aí vai ter um detalhe importante na história. A terceira estava dando até dinheiro para os caras. Eu não sei por que elas entraram nessa vida. Dizem, né, que foi porque elas se revoltaram com isso daí. A terceira, se eu não me engano, a terceira virou atriz de filme adulto. E ele expulsou todas as 3 de casa quando soube disso daí, né? É claro que a terceira só virou atriz de filme dessas coisas depois que ela atingiu os 18 anos. Antes, isso não é permitido. Aí o que aconteceu? Chegado um tempo, meu tio soube de todas essas coisas
e botou elas para fora de casa. Uma delas, das minhas primas, vieram até morar comigo, morou comigo e com a minha esposa, mas me respeitava e tal, não era de ficar trocando de roupa, andando de calcinha e sutiã na casa, nada disso. Minha esposa confiava em mim. Minha esposa, graças a Deus, a minha esposa, ela não era ciumenta, não era... E meu tio gostava muito de dar pitaco na vida dos outros sem que ninguém chamou. Me chamou ele na vida. Minha irmã casou também, ele também vive dando os pitacos dele, só porque o cara é autônomo, o cara trabalha com serralheria, montou a serralheria dele na esquina de casa, na garagem, né, de casa, melhor dizendo, e aí ele ficava dando palpite. Só que todo mundo que quer ter muita moral, acaba não tendo moral nenhuma. Acaba não tendo moral nenhuma, e foi o que esse meu tio teve, seu Agenor. O meu tio faleceu aos 55 anos de idade. Aí que entra o ponto da história. Meu tio faleceu por uma doença sexual. Porém, não, minha tia, que eu vou chamar o nome dela de... Eu vou chamar o nome dela de Elisete, não tinha passado para ele. Não tinha passado para ele essa doença. Minha tia, graças a Deus, já era saudável. Não tinha nenhuma doença sexual. Ela fez teste, fez exame, fez não sei o que. Não tinha isso. Porém, meu tio faleceu aos 55 anos de idade com essa doença. Aí chego lá no enterro. Eu não queria ir nesse enterro, mas minha mãe forçou a barra e falou: não, é teu tio, pode ser o maior pilantra, a maior coisa, mas é teu tio, é meu irmão, vamos lá. E fui no enterro dele. Eu chego lá no enterro, a minha tia e as 3 filhas não estão lá. Seguiu-se todo o cerimonial do enterro, todo mundo lá, gente chorando, gente... Se tinha umas 3, 4 pessoas chorando lá, era muito. E não... Eu vi a coisa mais bizarra sobre o caixão dele. Em cima ali onde estavam as flores e o corpo dele, tinha umas calcinhas jogadas em cima. E ali uma faixa escrito falso moralista. Eu entendi, como assim? Meu tio naturado essas coisas, não só pode ser deboche. Coisa das filhas deles que estão revoltadas. Aí houve todo aquele cerimonial, ele foi enterrado. E aí, outro dia, eu vou visitar minha tia. Minha tia, graças a Deus, também era para mim uma segunda mãe. E ela tava, eu chego lá, ela tá decepcionada, chorando, olhando para uma foto. Eu falo assim, ela vai, eu abraço ela, ela me abraça. Eu falo: tia, o que foi que aconteceu? Ela fala: meu sobrinho, cara, se eu te contar como teu tio morreu, você não acredita. Tava lá, toda a nossa família lá, a gente foi visitar. Mas eu perguntei: tia, por que a senhora não estava lá no enterro? Olha, eu não vou sentir falta nenhuma daquele, desculpa o termo, daquele vagabundo, daquele safado. Era machista, metido a moralista, botou nossas 3 filhas para fora de casa, e ele demonstrou ser totalmente o contrário. Olha como é que esse detalhe faz parte. Todo mundo que quer ter moral, não tem. E ele falava: pode passar a mulher, desculpa o termo, mais gostosa que eu não vou trair, que eu sou o cara mais fiel da face da terra. Eu sou... Cara, isso é mentira. Você não pode fazer essa projeção, porque você não sabe sua situação. E aí ele foi colocado à prova. A irmã da minha tia teve um caso, e ela, a irmã da minha tia, era garota de programa. Com seus 49 anos de idade, ainda era garota de programa e se envolveu com meu tio. E ela tinha uma cacetada de doenças. E aí, só que aconteceu? Essa outra irmã da minha tia, eu vou chamar o nome dela de Heloísa. Ela foi ardilosa. Ela queria desmascarar o meu tio de qualquer maneira. E desmascarou. Ela hoje permanece viva. Tem pouco contato com a minha tia. Ela botou um celular. Assim, eles estavam num hotel. E ela botou um celular, deu um jeito de gravar a cena íntima.
e tava lá ele totalmente despido, uma imagem até meia, desculpa o termo, meia pornográfica, meia promíscua, em pleno colóquio ali com a irmã da minha tia, que era garota de programa. E a foto tava lá, os dois na banheira. E teve outras fotos, minha tia olhando aquilo decepcionada, triste e tal. Aí não deu mais ou menos 15 dias, minha tia só veio a descobrir esse caso quando o meu tio Agenor pegou essa doença. E quando minha tia soube que ele teve essa doença, foi diagnosticado assim, ela não quis nada com ele, não quis mais conta, não quis, deixou para ela, ela já estava viúva antes dele morrer. E ele morreu, ela ficou viúva de verdade. E aí o que aconteceu? Ela falou, não vou no enterro dele. Não vou, era meu marido, mas me traiu nas últimas horas. Pegou uma doença. E minha tia estava ciente que ela não tinha esse tipo de doença. Não tinha nada disso, apesar de ter relação promíscua, ela não tinha esse tipo de doença. Meu tio faleceu, não ficou boa lembrança, boa memória. Minhas primas simplesmente esquecem que tiveram um pai. Para elas elas não têm pai. Para elas é como se ele não existisse, tivesse sumido no mundo. E hoje, né, minhas primas também já não são mais desse tipo de coisa, seguiram o caminho promíscuo, mas depois, quando foi chegando ali perto dos 30 anos, a primeira, Emily, percebeu que isso daí que ela se sentia vazia, para dizer bem a verdade. A segunda assumiu o filho hoje já está um adolescente. A terceira virou atriz de filme adulto, mas também abandonou, não chegou a 25 anos, ela já tinha abandonado de sair, porque ela também se sentiu suja, vazia, né? E não teve apoio do pai. E o pai escorraçou mesmo, o pai poderia ter conversado com ela, mas não aconteceu assim. E infelizmente, né, felizmente, né, podemos dizer assim, minhas primas deram a volta por cima, apesar de ter seguido o caminho promíscuo. E meu tio, ó, eu não tenho nem o que dizer. Meu tio tá lá debaixo da terra e não sei para onde foi, nem quero saber. Mas essa história só demonstra isso, que quem quer ter moral acaba não tendo moral nenhuma. Essa é a história de hoje. Bem, estou de volta, agora quem fala é o Carlos Blanco. O que eu posso te dizer a esse respeito? Todo mundo que quer ter moral acaba não tendo moral nenhuma, quer dar lição de moral. O que fala eu nunca vou fazer, eu não vou fazer. Não estou querendo pregar a Bíblia, pregar aqui religião. Mas você lembra lá que Pedro falou para Jesus assim: se for possível morrer contigo, eu nunca te deixaria, nunca te negarei. E Jesus disse assim: antes do galo cantar, 3 vezes me negarás. E aí o que aconteceu? Ele tornou a dizer que nunca negaria Jesus. E aí o que aconteceu? Não deu outra. Pedro negou Jesus 3 vezes, como Jesus tinha falado. É isso que acontece. Você é botado à prova o tempo todo. Não tem como você fazer uma projeção de você. A única projeção que você faz é você demonstrando ao invés de falar. Então, que você possa, às vezes assim, demonstrar aquilo que você é, não com palavras, mas com os atos. Que você seja um bom marido, uma boa esposa, mas com seus atos, não com as suas palavras. Porque palavra não tem validade diante das atitudes. Eu posso dizer uma coisa, mas fazer outra. E assim, de resto eu deixo para vocês aí, para vocês comentarem sobre esse tio, o que vocês acharam, se vocês já tiveram alguém assim moralista na família. Bem, eu vou me despedindo por aqui. Como eu venho dizendo, eu prometo melhorar a cada dia, a cada vídeo também. Entre outros mais, é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.